Olá, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição aqui da série Bom e Barato, né? Estamos pesquisando os fones mais custo-benefício em torno de R$ 50 ou US$ 10. Começando por essa faixa e depois evoluindo para US$ 20, US$ 30, US$ 40, enfim, até onde a gente tiver condições de seguir esse review. Bom, já vou adiantando, já foi uma pergunta que fizeram aqui anteriormente em um desses vídeos. Se eu vou fazer teste com fones muito caros, do tipo de R$ 1.000, por aí assim, não, pessoal, não vamos fazer teste com fones desse tipo, desse preço, porque é meio desnecessário fazer teste com fone nessa faixa de preço aí. Tipo assim, ninguém faz um review de uma Ferrari, de uma Lamborghini. Se você tem uma Ferrari e uma Lamborghini e você está tendo problemas com ela, se você não está gostando dela, ou você está andando numa estrada ruim e ela não pode andar bem, ou você não tem habilidade suficiente para você dirigir uma Ferrari ou uma Lamborghini. Então, nós não vamos testar fones de R$ 1.000, porque nós acreditamos que fones de R$ 1.000 têm obrigação de oferecer uma qualidade excepcional e inquestionável. Se não está acontecendo isso, peça o seu dinheiro de volta, porque você com certeza foi lesado. Qualquer fone acima de R$ 500 já está numa categoria de fones que a gente considera que tem a obrigação de apresentar um bom resultado. Por isso que a gente não vai testar esses fones, porque a gente já sabe que todos eles são bons. E se não forem bons, acione a justiça e peça o seu dinheiro de volta, porque você foi enganado, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa faixa de preço, eu quero trazer hoje aqui para você avaliar a minha opinião a respeito do QKZ DM9. Ele vem nessa embalagem padrão da QKZ, vários fones vêm nessa mesma embalagem, tá? Na mesma case, no mesmo tipo de caixinha de papel, né? Que eu acho legal, acho interessante. A case, eu já mostrei para vocês, é uma case muito boa, uma case resistente, gostei. Serve para a finalidade que é guardar com segurança os seus fones e ela é bem resistente, eu percebi isso. E é isso que interessa, né? O importante é que realmente ela sirva para a função, tá bom? Então hoje vamos avaliar aqui o QKZ DM9, mais um dos fones da série aqui Bom e Barato. Ele custou R$ 43 na época que eu comprei. Esse preço está desatualizado, pode estar um pouquinho mais caro, pode estar um pouquinho mais barato, mas o interessante é que foi comprado nessa faixa de preço, ok? A gente vai já falar sobre ele, porque aqui também a nossa proposta é entregar um conteúdo extra para você. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como o ouvido percebe o som. Gente, avaliar um fone de ouvido não é uma tarefa assim tão simples quanto parece. Não é só pegar o fone, plugar no seu celular, rodar a sua playlist e ficar ali algumas horas ou alguns dias ouvindo música, anotando percepções. Não é exatamente assim, ou melhor, não é só isso que precisa ser levado em conta na hora de avaliar um fone de ouvido, porque o ouvido humano, ele não é um instrumento de precisão, tá? O nosso ouvido, ele não tem uma audição plana. A gente procura no fone de ouvido uma resposta plana de reprodução, mas o ouvido humano, ele não tem uma reprodução plana. Nós não ouvimos as frequências de áudio de forma linear, lá de 20 Hz até 20 kHz. Não é assim. O nosso ouvido não é um microfone de medição. O nosso ouvido é um órgão do corpo humano que tem várias interferências, inclusive a própria interferência genética, né? Pode ser uma interferência genética ou também pode ser também uma interferência do tempo, na verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há pessoas que vão conseguir ouvir frequências lá do nosso limite inferior, ou seja, lá próximo aos 20 Hz, e há pessoas que não vão conseguir ouvir. E isso está tudo bem, tá? Nem todo mundo vai conseguir ouvir uma frequência de 10 Hz, de 5 Hz, de 20 Hz, porque o ouvido ele varia de ser humano para ser humano. Por exemplo, no geral, a gente tecnicamente diz que a faixa de áudio audível, né, é de 20 Hz a 20 kHz, mas nem todo mundo vai conseguir ouvir até 20 kHz. Na verdade, a partir dos 15 kHz já fica muito difícil a gente perceber algum som de forma clara, tá? Então, esse valor é apenas um número para a gente se basear, tá ok? Para que os técnicos possam fazer as suas medições, mas não significa que a gente vá conseguir ouvir um sinal de 18 kHz, 19 kHz, 20 kHz. Muitas pessoas não conseguem ouvir essa frequência aí, na verdade.
Isso, inclusive, depende também da idade, porque o ouvido humano, quando a pessoa tem até, digamos, uma faixa de 40 anos, até 50 anos no máximo, a gente ainda tem uma boa percepção dos sons agudos. A partir dos 50 anos, as células responsáveis, né, por captação do áudio, né, das vibrações sonoras no ouvido, ela vai perdendo, né, a capacidade de perceber esses sons mais agudos e a pessoa vai ficando meio surda nessa faixa de frequência ali, a partir dos 15 kHz. É por isso que os nossos avós, por exemplo, eles têm dificuldade de ouvir as coisas, né? Porque essa faixa dos agudos vai sendo cortada com a idade. Uma pessoa de 80 anos, por exemplo, ela praticamente não consegue mais ouvir nada a partir dos 10 kHz, certo? Mesmo que ela não tenha nenhum problema auditivo, porque as células vão morrendo e elas não vão se renovando, elas vão simplesmente morrendo. E a pessoa vai perdendo a capacidade de ouvir muito mais as frequências agudas do que as frequências graves, certo? Esse é um ponto sobre como o ouvido humano percebe os sons. A outra característica do nosso ouvido é que a curva de resposta do ouvido humano ela é mais acentuada na região dos médios, por volta de 1K, 2K. Né? Nessa faixa aí é onde você tem o pico da audição humana. Lá nos 20 Hz nós conseguimos ouvir também, só que não é de forma plana, né? Ali você ouve mais um pouco mais baixo os sons graves e depois dos 10K, naturalmente o ouvido humano vai fazendo um high cut, né? Ou seja, um corte de agudos até chegar aos 20K, tá? A nossa resposta do ouvido ela não é exatamente plana, onde você ouve de um extremo ao outro de forma linear. Não é assim. É o inverso do sorriso, né? Se alguns fones têm a característica de ter uma curva de sorriso assim, ó, que é um impulso nos graves e um impulso nos agudos, o ouvido humano tem justamente o contrário. Ele é mais impulsionado nos médios e vai caindo para a região dos graves e dos agudos. Muito mais para a região dos agudos, ok? É por isso, por exemplo, que os sons de 1K, por exemplo, eles são muito mais perceptíveis pelo nosso ouvido do que qualquer outra faixa de frequência. Isso provavelmente, não posso falar aqui, não sou nenhum biólogo, mas provavelmente é porque a maioria dos sons que nós vamos ouvir, que seja importante, ou seja, as vozes humanas de homens, mulheres e crianças e idosos, estão dentro dessa faixa da frequência média. E o nosso corpo ele evolui para aperfeiçoar aquilo que nós usamos, né? Aquilo que nós mais usamos. Se a gente não ouve nada lá em 20K, o ouvido naturalmente ele vai perdendo a capacidade de perceber sons nessa faixa aí, né? Animais, por exemplo, como cachorros e morcegos, conseguem ouvir frequências até 50K, 100K. Mas é porque na natureza essa capacidade deles é importante, né? Os morcegos, por exemplo, para usar esse som que ele emite, né, da boca, que é um som de alta frequência, como sonar, né? Ele emite um som que bate nos obstáculos, né, para ele poder se guiar e também bate nos insetos para que ele possa caçar, inclusive à noite. E os cães também do mesmo jeito. Eles usam essa audição apurada que eles têm para perceber passos de animais na floresta. Um simples estalar de uma folha seca, né, por ser pressionada pelo pé de uma presa, já dá esse som para o cachorro, né, para o cão ouvir de longe um som de alta frequência e ele consegue perceber e caçar e sobreviver na natureza. Enfim, a coisa é muito interessante, pessoal. Por aí você pode perceber que ouvir é uma tarefa que para a gente parece simples, mas envolve muitas coisas, né? Envolve muita ciência na simples tarefa de ouvir uma música em um fone de ouvido, ok? Vamos lá então para o nosso review de hoje, a nossa avaliação de hoje do QKZ DM9. Esse é o nosso fone que vai passar aqui pelo nosso teste bom e barato, para saber se vale a pena, né, você gastar o seu dinheiro com esse fone. Pessoal, nessa faixa de preço de R$50 ou $10 aproximadamente, a gente tem muitas marcas, né, marcas bem desconhecidas. Eu preferi escolher marcas que já tinham algum conceito, que as pessoas já conhecessem e que já tivessem passado por algum tipo de avaliação, né, de teste, de mercado mesmo, né? Se a marca é muito desconhecida, pode ou não ser uma marca boa, não vou saber. A China tem centenas, talvez quase milhares de fabricantes de fone de ouvido e a gente não poderia simplesmente sair pegando qualquer coisa. Então eu preferi marcas que já tivessem alguma avaliação no mercado. A QKZ, por exemplo, é uma marca bastante conhecida. Esse modelo DM9, ele segue o padrão
né, da QKZ também, que é de trazer bons cabos. Gente, eu tenho falado muito sobre cabos de fone e praticamente virou um padrão. Todos eles têm excelentes cabos. Esse aqui, por exemplo, é um excelente cabo, segue aquele padrão lá de uma malha trançada por dentro e apenas um fio único aqui por fora. É muito bom para organização, acho muito bacana. É um cabo que passa segurança, bem resistente na verdade. O plug dele não é o plug 90 graus e nem o plug reto, é o plug 135 graus. Ou seja, é bom, tá? É melhor do que o plug reto. O plug reto você já sabe, né? Ele vai ser bastante fácil de você quebrar ele, porque no celular, por exemplo, ele vai ficar muito distante da carcaça do celular e isso pode esbarrar em muita coisa nas suas mãos, por exemplo, e vai quebrar com facilidade. É um excelente plug também, tá? Banhado a ouro, não sei se é ouro de verdade, pessoal, mas é bem tratado aqui, tá bom? Tem uma ponta bastante tratada. Se não for realmente banhado a ouro, não diz isso aqui, mas tem um tratamento especial aqui que vai evitar oxidação, tá bom? Vamos lá então, deixa eu falar um pouquinho. O microfone não vou avaliar, vou só dizer aqui para vocês que ele está aqui nessa extensão que vai da divisão dos fones para o fone de ouvido, né, que eu acho muito boa, porque ela fica bem próxima à boca, capta melhor o som que você vai falar. Não tem aquela chavinha aqui, ó, tá? Alguns tem uma chavinha de você apertar e você atender as chamadas ou até pausar e dar o play nas suas músicas. Esse aqui não tem. É um cabo simples, tá ok? As cubas, eu chamo de cubas isso aqui, né? São muito bonitas, são elegantes. Elas têm assim, elas não são de metal, obviamente, mas é um plástico que tem um acabamento metálico, dá a impressão de que é um metal, tá, gente? Com certeza não é um metal, tá? Eu não vou nem dizer se é ou não metal, porque eu duvido muito que isso seja de metal, tá? É um revestimento, talvez um revestimento aqui metálico, né? Sei lá, uma tinta, alguma coisa do tipo, mas dá uma aparência muito bacana, tá? É padrão, não tem nenhum projeto inovador aqui, nesse formato deles aqui. É o padrão simples de fone de ouvido. Ele não vai segurar no seu ouvido se você correr, não é o tipo de fone Sport, por exemplo. Ele vai segurar apenas pela pressão das borrachinhas de silicone que ele tem aqui, que aliás vem também na caixinha aqui, mais duas, né? Tem mais 2 pares de borracha, deixa eu ver aqui, exatamente, tem mais 2 pares de borracha aqui, para você usar depois, se você quiser trocar, ou se você perder essas aqui, tá bom? O pessoal às vezes perde mesmo essas borrachinhas, você coloca o fone no ouvido, ou melhor, no bolso, né? E aí, quando você vai tirar, ele acaba arrancando aqui essa borrachinha. Se bem que nesses modelos aqui, da QKZ e da KZ, esse encaixe aqui ele é muito bom, viu, gente? Eu até acabei tirando um aqui, ó. Né? Acho que vou ter até dificuldade para colocar de volta agora, tá? Mas eles são muito bons, tá? Eu acho que você não vai ter problema não, tá? Ó, tá dando trabalho aqui, mas é porque... Pronto, coloquei, certo? Mas eles são muito bem encaixados, né? Aqui atrás, inclusive, tem uma abertura. Dá para perceber aqui que tem uma abertura. Tem indicação aqui atrás também de canal direito e esquerdo, né? Que é o right e left. Tem até, inclusive, a marquinha aqui, ó, Hi-Fi, né? Que eu, inclusive, quero falar também sobre isso, ó. Na caixinha aqui do DM9 vem aquele selinho aqui de Hi-Res Audio, né? Que é uma associação industrial, né? Que avalia a qualidade dos fones, né? Fones que recebem esse selo aqui, Hi-Res, eles receberam esse selo porque atendem o requisito aí de áudio de alta qualidade. Se bem que eu estou um pouquinho duvidoso a respeito disso, porque me parece que esse selo não é para o fone especificamente, é para a marca. Porque alguns dos fones que nós testamos aqui, eles não, na minha avaliação, na verdade, não passam no critério de alta qualidade. A não ser que esse critério não seja tão exigente assim, tá bom? Bom, então no geral tá aqui o fone. É um fone muito bonito, eu gostei. Passa sim uma imagem, né? Ele tem uma imagem bastante expressiva, né? De fone realmente de qualidade. Alguém está soltando fogos por aí, deve ser alguém jogando, não sei. Bom, é um fone realmente de boa aparência. Ele não tem aquele cabo com conectores aqui, ele é direto, mas parece bastante resistente também essa conexão aqui. Não creio que você vai ter problema com isso. Bom, então vamos aqui para a avaliação da qualidade, que é o que interessa para você na verdade, tá? Saber como é que realmente esse fone ele vai soar, né, aí no seu ouvido, né? Passar para você aqui as minhas impressões a respeito disso. Bom, pessoal, aqui nas minhas anotações eu percebi o seguinte, esse fone ele tem
graves reforçados, né? Não é muita novidade, né, nesses fones baratos. Ele tem realmente um reforçado, né, no grave aí, mas não é um reforçado ruim, tá, gente? Ele tem graves reforçados, mas são definidos, tá? Não é desagradável, dá para ouvir com certeza, tá? Eu gostei, não é ruim, eu gostei. Particularmente o médio grave, tá certo? Porque é nessa faixa aí do médio grave onde a gente tem uma definição vocal muito boa, principalmente no vocal masculino, tá? Que tem ali uma faixa ali no médio grave que reproduz muito conteúdo da voz humana, principalmente a voz masculina. A voz feminina está mais para o médio agudo, tá certo? A voz do homem ela é um pouco mais grave, está mais no médio grave, e a voz da mulher, a voz feminina, está mais do médio para o agudo. Então, nas vozes masculinas especialmente, esse fone ele tem realmente uma boa extensão. Eu gostei, tá? Gostei. Embora o grave esteja um pouquinho reforçado, mas é perfeitamente tolerável, e o médio grave eu particularmente achei muito bom. É suave, mas tem uma presença muito boa ali sim, tá? Embora na extensão dos médios, como eu falei, né, depois ele seja um pouquinho atenuado, tá? O médio grave, que fica nessa região ali de 300 Hz até mais ou menos 800 Hz, ele tem uma resposta que eu gostei, achei agradável. Porém, nos médios um pouco mais altos, nos médios altos, eu achei também um pouquinho recuado. Não também exageradamente recuados, mas um pouquinho recuados. Ainda assim, é um bom médio e um bom médio grave, tá? Agudos. Esse fone, pessoal, ele me passou uma sensação de um high-cut ali após os 5K. 5K já está no limite dos médio agudos, a partir daí já são agudos mesmo, né? A partir dos 5K até os 20K, né? Já é a faixa dos agudos. E a partir dos 5K eu percebi que ele está bastante atenuado. A gente percebe o agudo, olha lá, tá ali os chimbals, né? Da bateria, os efeitos dos teclados, sintetizadores, da música. Sons mais agudos, na verdade, estão ali, a gente consegue perceber eles, mas eles são bem sutil. Não achei exatamente ruim, porque embora eles sejam atenuados, eles são também planos, tá? Ou seja, a partir dos 5K, ele dá uma espécie de high-cut e segue em diante, mas segue de forma equilibrada, embora a faixa toda esteja atenuada. Que eu acho que o ouvido consegue se adaptar, né? Eu acho ruim, e é muito ruim na verdade, quando esses cortes eles têm uma atenuação e aí depois ele tem um pico. E aí você fica com buracos em uma frequência, e numa frequência um pouco mais elevada tem um pico excessivo. Isso causa uma irritação muito grande nos ouvidos. É horrível você ouvir fones que têm essa característica, né, de picos e buracos durante toda a extensão da frequência. É melhor que ele tenha realmente um high-cut e siga plano ali a resposta de frequência, do que ter esses picos descontrolados, tá? Esse fone, ele não tem agudos, os agudos dele são muito baixos, são recuados, você percebe eles, dá para ouvir música tranquilamente, é agradável, não é ruim, tá? Mas são atenuados. Agora, pelo fato deles serem planos, isso acaba passando uma sensação agradável para a gente que está ouvindo, porque não irrita, embora seja ali um agudinho ali faltando um pouco mais, né? Mas ele acaba sendo tranquilo, porque ele não tem picos durante a extensão da frequência. Falando em extensão de frequência, pessoal, eu olho as curvas de resposta de frequência desses fones de ouvido, eu vejo bastante aqui nos sites da internet, alguns sites inclusive se especializam em fazer esses testes, mas pessoal, como são fones muito baratos, até a faixa de R$50, a maioria deles eu não percebo que tem um compromisso com aquela resposta de frequência, tá? Não estou dizendo que a marca não faça, não seja honesta, porque eu acho que, na verdade, eu tenho certeza absoluta que esses fones, como eu já disse aqui outras vezes, eles não passam por um controle de qualidade rigoroso, porque controle de qualidade significa redução da linha de produção e, para isso, precisaria cobrar mais caro para o consumidor. Tá? Ele já é barato por causa disso, porque ele vai cortar, vai economizar em várias etapas da sua produção. Uma dessas etapas é realmente o controle de qualidade e a medição dessas unidades, tá? Então, eu realmente não espero que aquele gráfico ali corresponda exatamente ao que a gente vai ouvir aqui nesses fones de ouvido. Aí alguém pode querer perguntar aqui pra gente, né? Como é que eu sei
se esse fone tem um grave, um agudo ou um médio acima ou abaixo, né, atenuado ou impulsionado, se eu não tenho aqui um equipamento para medir isso aqui. Pessoal, vou repetir novamente. O hábito de ouvir fones de referência cria na gente uma memória auditiva. E aí, quando a gente muda de um fone, né, de referência para qualquer outro fone, o nosso ouvido percebe automaticamente, né, a diferença sonora. Se ele tem um grave com boas extensões lá nos subgraves, ou se é um pouco recortado, se tem bons médios ou médios um pouco atenuados, agudos se estão acima da média ou abaixo da média. A gente consegue perceber isso. Dá para acertar, inclusive, até a média em dB, né? Eu consigo perceber isso. Em dB, dá para dar um chute ali, né? Eu vou errar ali por 1 dB, por exemplo, né? Se eu disser que um fone aqui tem 5 dB, por exemplo, de boost, né, num grave, pode ser que ele tenha 6 também. Isso é perfeitamente normal. Precisão só com equipamento de medição. Mas dá para a gente saber se ele é um pouco mais, né, reforçado em dB também, ok? Então, aliás, aproveitando para falar sobre também, porque o ouvido humano, eu já falei isso lá no começo desse vídeo, o ouvido humano, pessoal, ele não percebe as frequências de forma numérica, tá? Não é assim que funciona a audição humana, tá? Por exemplo, eu não vou ouvir um fone desse aqui e vou dizer para você o seguinte: aqui tem uma atenuação de 3 dB em 1275 Hz. Não é assim que funciona. O ouvido humano ele não separa as frequências em números. Ele separa em percepção sonora de faixas, certo? É por isso, por exemplo, que equalizadores de estúdios de produção de áudio tinham 3 bandas. Aliás, até hoje, a grande maioria deles, dos clássicos equalizadores de estúdio, tem apenas 3 bandas. Existem sim equalizadores que fazem, que são projetados para fazer masterização cirúrgica e tem 20 bandas, 30 bandas, mas isso é para uma outra finalidade, tá? Para fins de avaliação de áudio, a gente só tem 3 faixas a ser avaliadas: os graves, os médios, os agudos. Quando a gente tem um pouco mais de sensibilidade também no ouvido, a gente consegue avaliar os subgraves, que é aquilo que está ali abaixo dos 80 Hz, e também aquilo que está acima dos 15 kHz, que é considerado lá o extremo do agudo. Então, a gente consegue dividir também nessa faixa de agudo e extremo agudo, e grave e subgrave, tá? Mas na percepção da avaliação sonora, a gente não separa essas faixas aqui por frequências. Uma frequência de 1000, uma de 1100, uma de 1200. Não é assim que funciona. Nenhum ouvido tem essa capacidade de fazer essa divisão sonora, tá? A gente só consegue falar sobre essas frequências se você analisar isso num programa de analisador de espectro, por exemplo, e você vai ver lá essas variações em formas numéricas, tá ok? Por isso que eu prefiro, né, se for para fazer uma avaliação de ouvido, eu prefiro fazer uma avaliação da minha percepção sonora do que colocar esse fone de ouvido sob teste a partir do gráfico que o fabricante me fornece. Porque são apenas dados numéricos que nenhum de nós, nem nós que trabalhamos com áudio, nem vocês também, que são usuários, vão fazer qualquer distinção de frequência em termos numéricos, tá certo? Então, tá aqui então a minha avaliação. E quanto à minha nota para esse fone, né? É um bom fone? Vale os R$ 43? Pessoal, é o seguinte, esse fone só faltou, né, na minha opinião, um pouquinho mais de agudos, tá? Ele tem agudos bonitos, os agudos são bastante interessantes, mas são muito baixos, tá? Eu diria que a gente precisaria aqui de uns 4 dB nessa faixa aí acima dos 5K, de forma linear, para que ele tivesse realmente uma resposta que eu considerasse uma resposta excelente. Ele continua tendo graves bons, eu gostei, é reforçado, mas ainda é definido. Tem um médio que, particularmente, embora ele seja atenuado, ele tem uma região dos médio graves aqui que deixaram as músicas que eu ouvi, principalmente aquelas com vocais masculinos, deixaram essas vozes muito bem colocadas. Eu gostei bastante, tá? E os agudos, é isso que eu falei para vocês. Falta um pouquinho. Dá para ouvir? Dá para ouvir, tá? Mas nessa nossa seleção aqui de fones bom e barato,
ele não vai para o primeiro lugar ainda. Nós ainda estamos avaliando, vamos trazer mais reviews para você e depois vamos recomendar para você o melhor entre os que nós compramos aqui para fazer essa avaliação. Qual deles eu indicaria como o melhor fone nessa faixa de R$50 ou $10. Muito bem, agradecer a você que nos acompanhou aqui e fique acompanhando porque tem mais novidades por aí. Forte abraço.